Hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos, mas antes de partirmos para a explicação, vamos voltar no tempo e contar um pouquinho da sua história. Então vamos lá? História da semelhança de triângulos. Cerca de 600 anos antes de Cristo no Egito, foi que se teve a primeira aplicação da semelhança de triângulos, a pedido de um mensageiro do faraó, Tales de Mileto, considerado um dos 7 sábios da antiguidade clássica. Calculou a altura da pirâmide de Quéops. Para desenvolver tal cálculo, Tales fincou uma vara verticalmente no chão e o aguardou até o momento em que a sombra e a própria vara tivessem a mesma medida. Quando o esperado ocorreu, Tales disse: Vá, mede depressa a sombra. O seu comprimento é igual à altura da pirâmide, como mostra a figura acima. Para se obter o valor exato da altura da pirâmide, Tales deveria ainda ter pedido que se somasse metade do lado da base da pirâmide à sombra da mesma, uma vez que, tendo uma base larga, uma parte da sombra da pirâmide não estava no chão. Tales imaginou os dois triângulos imaginários demonstrados abaixo para efetuar seu cálculo, de modo os ângulos retos são o ângulo B, que é semelhante ao ângulo S, ângulos de inclinação dos raios solares, ângulo C, que é semelhante ao ângulo T. A conclusão que se chega é que os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo RST. AB sobre BC igual RS sobre ST. Então, para achar o valor da altura da pirâmide, fez-se a seguinte proporção. Com esse feito matemático, Tales ganhou grande apreciação em sua época e ainda hoje, pelo mesmo motivo, somado a outras tantas contribuições, Tales é considerado um dos grandes nomes da matemática. Como vimos anteriormente a história da semelhança dos triângulos, agora eu vou explicar um pouquinho esse conteúdo para nós entendermos melhor o que é a semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos, ou seja, são proporcionais se, e somente se, todos os seus lados e ângulos internos forem proporcionais ao outro triângulo. Convenhamos que verificar todos esses elementos um a um gera um pouco de trabalho, a fim de facilitar o processo. Vamos estudar os casos de semelhança nos quais é necessário verificar somente 3 desses elementos. Triângulos semelhantes. Dado dois triângulos ABC e o ângulo ABC, vamos dizer que eles são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem. Ou seja, se os ângulos são iguais e se os lados correspondentes são ordenadamente proporcionais. Veja, ABC é semelhante ao ângulo ABC. Ângulos correspondentes congruentes. A é igual ao ângulo A, B é igual ao ângulo A e C é igual ao ângulo A. Lados correspondentes proporcionais. O ângulo AB é igual ao ângulo BC igual ao ângulo AC igual a K. AB, BC, AC. O número K nas razões entre os lados é chamado de constante de proporcionalidade e as razões são chamadas de razões de proporcionalidade. Exemplo, vamos verificar se os triângulos a seguir são proporcionais. Observe que a correspondência entre os ângulos dos triângulos azul e vermelho é dada por A igual a 65 graus igual ao ângulo B, B igual a 45 graus igual ao ângulo A e C é igual a 70 graus igual ao ângulo C. Veja também que o lado do ângulo AB está para o lado AB, que o lado do ângulo BC está para o lado AC e que o lado do ângulo AC está para o lado BC, ou seja, nota que nessa ordem podemos encontrar uma proporção entre os lados em que a constante de proporcionalidade é igual a 1/3, ou seja, para construir o triângulo do ângulo ABC, basta multiplicar cada lado do triângulo ABC por 1/3, assim temos que os triângulos são semelhantes na seguinte ordem: AB é semelhante ao ângulo BA e C. O ângulo AB sobre AB é igual ao ângulo BC sobre BC igual ao ângulo AC sobre AC. 9 sobre 27 igual a 5 sobre 15 igual a 6 sobre 18 igual a 1/3. Nota que nessa ordem podemos encontrar uma
proporção entre os lados em que a constante de proporcionalidade é igual a 1/3, ou seja, para construir o triângulo do ângulo ABC, basta multiplicar cada lado do triângulo ABC por 1/3, assim temos que os triângulos são semelhantes na seguinte ordem: ABC é semelhante ao ângulo BA e C. Olá, hoje falaremos sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Considere inicialmente um triângulo DEF e considere uma reta paralela GH ao lado. O teorema fundamental da semelhança de triângulos afirma que toda reta paralela a um dos lados do triângulo que intercepta os outros dois lados determina um segundo triângulo semelhante ao primeiro. O que isso significa? Significa que, se você fizer uma reta paralela a qualquer um dos três lados do triângulo, vai formar um segundo triângulo menor, mas semelhante ao principal. No triângulo acima, vamos ter a seguinte semelhança: DFE é semelhante ao GFH. Agora um exemplo. No triângulo ABC, o segmento DE é paralelo ao lado BC. Sabe-se também que AB igual a 8 cm, AC igual a 10 cm e AD igual a 2 cm. Determine o comprimento dos segmentos AE e EC. Como o segmento DE é paralelo ao lado BC, logo o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Sabe-se também que AB igual a 8 cm, AC igual a 10 cm e AD igual a 2 cm. Determine o comprimento dos segmentos AE e EC. Como o segmento DE é paralelo ao lado BC do triângulo ABC, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, temos que os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Logo, seus lados, de modo ordenado, são proporcionais. Então, aqui a gente usa aquela regrinha lá do teorema de Tales, que AB sobre AD igual a AC sobre AE. No caso aqui é 8 sobre 2 igual a 10 sobre AE. 8 é o lado AB, já dito ali no exemplo acima. 2 é o lado AD e 10 é o lado AC. O que queremos descobrir é qual o comprimento do segmento AE. Então a gente multiplica cruzado, então vai ficar 8 vezes AE igual a 10 vezes 2. 8 vezes AE igual a 20. O 8 ele está multiplicando AE, ele vai passar depois da igualdade dividindo. Então AE igual a 20 sobre 8. AE igual a 2,5 centímetros. Aqui também podemos fazer direto, que é 8 sobre 2 igual a 4. Daí você coloca 4 igual a 10 sobre AE, logo AE igual a 10 sobre 4, que dá o mesmo resultado. Veja também que o lado AC é formado pela soma AE mais EC. Substituindo os valores de cada lado, temos AC igual a AE mais EC. AC sabemos que é 10 cm, AE a gente acabou de descobrir que é 2,5 cm e EC é uma incógnita. EC é igual a 10 menos 2,5, EC igual a 7,5. Portanto, AE é 2,5 e EC é 7,5. Sobre casos de semelhança de triângulos. Como eles já explicaram, para verificar se dois triângulos são semelhantes, são realmente semelhantes, é necessário que todos os ângulos correspondentes sejam congruentes e todos os lados sejam proporcionais. Todos os lados correspondentes sejam proporcionais. Mas não é necessariamente, não é necessário que que essas 6 condições estejam lá para a gente confirmar que os triângulos são semelhantes. Eu vou explicar. Por exemplo, no primeiro caso, nós temos o caso ângulo-ângulo, onde dois ângulos correspondentes são congruentes, respectivamente. Como mostra na imagem que eu vou colocar aqui, provavelmente. O ângulo A tem um valor que é congruente ao ângulo A' do outro triângulo. E o ângulo B tem um valor que é congruente, ou igual, na verdade, ao ângulo do B'. Um triângulo tem 180 graus. Cada 3 ângulos, 180 graus. Se 2 dos ângulos têm o mesmo valor, o terceiro também tem. Então, isso quer dizer que eles são semelhantes. Nós também temos o caso ângulo-lado-ângulo, que eu também provavelmente vou colocar uma imagenzinha aqui. Ângulo-lado-ângulo.
que é um lado congruente ao lado correspondente no outro triângulo, um ângulo igual no mesmo lugar, só que no outro triângulo, e o outro lado também congruente. E temos o caso lado, 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 onde os 3 lados são congruentes. Então, vamos para o exercício resolvido. Considere os triângulos a seguir. Sabendo que eles são semelhantes, ou seja, já afirmou que eles são semelhantes, determine o valor de A, B e C. O perímetro do triângulo maior é igual a 84 centímetros. Os triângulos estão aqui, então a gente pode, como exercício, se eles são congruentes, né? Então, o A é congruente a 7, o C a 5 e o 9 a B. Então, por hipótese, os triângulos são semelhantes. Podemos dizer ainda que a semelhança é pelo caso lado, lado, lado. Já que não deu nenhum ângulo, então é pelos lados. Então, a gente pode falar que AB, que é o lado do Azinho, AB, está para A' e a B', aqui na imagem, vocês vão conseguir ver melhor, que no caso seria o 7. Assim como BC está para B' e C', assim como AC está para C'. Então, AB é A, está para 7, assim como B está para 9, assim como C está para 5. Então, igual a K. Vamos pôr uma variável K aqui, que seria o valor, um X, para a gente conseguir achar. Então, vamos agora isolar cada uma dessas equações. Então, A sobre 7 é igual a K. Então, A é igual a 7K. B sobre 9 igual a K. B, 9K. E o C sobre 5 igual a K, C igual a 5K. Como o perímetro do triângulo maior é igual a 84, temos que A mais B mais C, que seria o perímetro, é igual a 84. Então, 7K mais 9K mais 5K é igual a 84. 21K é igual a 84. K igual a 4. Mas ele não pediu isso, ele pediu o valor de A, B e C. Então, quanto que vale A? 7K. 7 vezes 4 é 28. B, 9K. 9 vezes 4 é 36. E C, que é 5K, 5 vezes 4, que é 20. Então, a gente tem o valor de A, B e C.